Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente vai conversar aqui com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Nessa entrevista também me acompanham os colunistas aqui do UOL, Chico Alves e também Joel Pinheiro, que já estão dividindo a tela aqui comigo. Senador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao UOL News. Boa tarde, Andréia, né? Gabriela, Não, Gabriela. 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 Boa tarde, Gabriela. É uma satisfação estar com vocês no All News. Estou aqui à disposição de vocês para a gente fazer o debate. Com certeza. Joel, boa tarde também para você. Chico, boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Prazer falar com vocês. Boa tarde, é um prazer, especialmente para o senador. Senador, quero Boa tarde, começar. obrigado, Joel, senador. Boa tarde, Chico. Senador, quero começar esse assunto falando sobre as conversas, né, as tratativas que têm sido feitas com parlamentares, principalmente da oposição, né? O senhor tem acompanhado todas essas discussões. Agora a gente já tem aí essa proposta que foi reduzida de 4 para 2 anos em relação ao teto. Quero saber do senhor o que está sendo previsto. A gente tem uma expectativa, né? Conversando com os parlamentares e sabendo do que está acontecendo nos bastidores, de que realmente haja uma tentativa de desidratação. Então, eu quero saber o que vocês estão prevendo ainda, quais são os pontos cruciais que podem ser desidratados e o que é mais importante para o governo eleito conseguir manter nessa PEC. Bom, primeiro, comentar a todos vocês, Chico, Joel, Gabriela. É, já começou o processo de desidratação, que é de 4 para 2 anos. Acho que eles vão tentar ainda diminuir o valor, mas essa diminuição do valor de 105 bilhões, que não está explícito, mas está contabilizado, tem outras despesas que precisam ser feitas e que não têm recursos com a manutenção do teto. Por exemplo, não tem recursos para manter a farmácia popular, não tem recursos para manter as universidades, não tem recurso para manter a infraestrutura rodoviária do país, não tem recurso para melhorar o repasse e atualizar o gasto com a merenda escolar, não tem recurso para uma série de áreas essenciais, porque nós estamos já desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, né? 2023 já seria o 7º ano, portanto, 6 anos de contenção com o teto. O ano passado, o governo furou o teto em 170 bilhões e foi dado ao Bolsonaro uma liberdade de 840 bilhões de reais fora do teto, né? Então, o que está sendo reivindicado na verdade, uma autorização. Então, o questionamento que os parlamentares fazem, a ideia e que alguns setores têm feito, é de que vai ser dado um cheque em branco. Não tem cheque em branco. A única despesa que estaria na PEC é o gasto com o Bolsa Família, mais os R$ 150 por crianças até 6 anos por família. O resto vai depender da LDO de 2022 para 2023, da LDO de 2023, a LDO de 2024. Então, no fundo, o Congresso continua tendo a prerrogativa de definir onde o gasto vai. Há uma recomendação de que esses setores que foram e que estão bastante comprometidos tenham recurso suficiente para atravessar o ano. Agora, no debate, algumas emendas apareceram, como, por exemplo, tirar a Embrapa, tirar alguns setores do teto, porque esse teto, na verdade, é uma jabuticaba que a gente incorporou como âncora fiscal, para além da regra de ouro, para além de outras âncoras que a gente já tinha. Então, é preciso que a gente reveja isso. E espero que em 2023 há também um debate do governo poder fazer isso ano que vem,
e talvez nem necessite do segundo ano, mas precisa ter a garantia, né? Porque vai funcionar a partir de 2024 um novo regime fiscal, 2025, um novo regime fiscal, você precisa fazer uma transição de um novo regime fiscal. Ou seja, qual é a nova âncora fiscal? A Europa mudou, os Estados Unidos também têm mudado, mas a Europa é um exemplo disso. O regime fiscal da austeridade, da contenção do gasto público, está muito vinculado ao déficit fiscal propriamente. O Brasil tem uma dívida pública bruta em que 20% dela é para gerir a liquidez interbancária. Então, não é por questão fiscal, é por questão monetária. Então, é preciso limpar tudo isso, é preciso a gente arrumar a casa que está abandonada há muitos anos, pelo menos uns 6, 7 anos de abandono total. Vamos colocar, ser mais exato, 8 anos de abandono total. Então, a casa tem muita coisa para ser, a casa sem manutenção e sem política, sem rumo, sem direção, sem dono durante 8 anos. É preciso fazer muita coisa para que esse país volte a crescer, gerar emprego, voltar a ter protagonismo internacional, tudo isso. E essa PEC é só uma transição, ela não vai resolver o problema do nosso marco fiscal regulatório, da nossa ancoragem fiscal mais moderna, não vai resolver o nosso problema, né? Então, a gente precisa, não vai resolver o problema do investimento, que a gente está investindo quase nada, não vai resolver. Senador, sim. Aproveitando o fato que o senhor mencionou, realmente, uma PEC para garantir uma transição. Então, por que não focar apenas no ano que vem, 2023, sendo que 2024 a gente nem sabe que condições estarão dadas ainda? Veja, 2023 está aí. 2024, nós temos o ano de 2023 para construir. A gente não sabe quais são as condições de 2023. A gente precisa ter pelo menos uma garantia que a gente vai ter um tempo para reconstruir uma nova ancoragem fiscal. Esse debate ele não é um debate fácil de fazer. Ele não é um debate que precisa ter o convencimento do mercado, precisa ter o convencimento dos parlamentares, precisa ter o convencimento da sociedade como um todo. Então, você vai fazer essa revisão no ano que vem e 2024, e se a gente não consegue fazer todo esse debate, é preciso ter algum grau de segurança. Se fica 2024 de novo, tendo que voltar ao mesmo tema, tendo que aprovar a mesma coisa, né? Outro furo do teto, então é melhor que a gente já resolva dar um tempo para que a gente possa redefinir qual é a âncora fiscal que o país vai adotar de acordo com o que está acontecendo no mundo, né? O mundo tem utilizado regras de ancoragem fiscal mais flexíveis. A nossa é muito rígida. A nossa, por exemplo, nós estamos agora com essas condições extremas de chuva no sul do país, não tem dinheiro para consertar, não tem como consertar a rodovia que interliga os dois estados. Não tem recurso, não tem de onde tirar, porque o teto não permite. Como é que a gente vai ficar diante de uma situação dessa? Senador, esse processo de negociação da PEC já começou, é irreversível, mas há quem defenda, por exemplo, a economista Mônica De Boer, defende que seria possível fazer esse ajuste orçamentário através de MP, já que há um acórdão do TCU de 2016 que permite isso. E ela ressalta que fazer por PEC essa mudança, essa alteração, esse enxerto orçamentário, isso acaba barateando. A PEC vira um recurso de regulação do orçamento, né? A qualquer coisa que o governo ou o Congresso acha que deve ser mudada, recorre-se a uma PEC. E isso é ruim, porque a Constituição não é para ser mudada toda hora, ainda mais num momento, numa circunstância que, como o senhor próprio diz, é provisório.
Então, o senhor acha mesmo que era o único caminho, ou isso foi, na verdade, encaminhada essa discussão para o caminho da PEC, porque o Centrão estava querendo cobrar caro e ter uma contrapartida do orçamento secreto nessa negociação? Não, eu acho que essa foi uma opção muito mais de buscar o debate com o parlamento, mas eu particularmente acho que poderia ter sido outro caminho. Acho que outras lideranças também concordam com essa questão, de seguirmos um outro caminho para a construção dessa transição, né? Mas ganhou força antes do Lula ir para a COP, ganhou força no espaço da transição a ideia de uma PEC. E aí começou a se trabalhar a PEC. Né? Não creio que tenha havido essa questão do Centrão, foi muito mais uma opção que foi feita num determinado momento, porque essa vinha sendo a lógica adotada para poder lidar com uma medida de âncora fiscal que é estabelecida por PEC. Então, a emenda constitucional 95 é uma âncora fiscal estabelecida por PEC, né, por emenda constitucional. Né, por emenda constitucional. Então, foi um raciocínio quase que automático para poder a gente mexer no orçamento. Precisa fazer uma PEC, precisa ter autorização constitucional, né, o que teria outras possibilidades. Isso tem-se consciência e eu, particularmente, até acho que seria um caminho mais natural e mais tranquilo para um governo que está começando. Mas foi essa a opção e a gente está trabalhando em cima da opção que foi feita. Senador, a parte ao julgamento do Supremo, eu quero saber a opinião do senhor e também a opinião do partido, do PT, a respeito do orçamento secreto. O senhor acha que é justificável, depois do presidente eleito Lula ter criticado tanto o orçamento secreto, criticado também Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, a respeito disso, que ela seja mudada, né, que a visão sobre o orçamento secreto tenha mudado, já mudou a postura do PT a respeito disso para garantir a PEC da transição e o que é necessário para aprovar a PEC. Só corrigindo, aproveitando aqui, a gente precisa de 49 votos, né, no Senado e precisa de 308 na Câmara, então não é uma votação fácil. Né? O senhor acha que é justificável pela governabilidade e também em prol da PEC não se posicionar contra veementemente ou totalmente contra, né, digamos assim, ao orçamento secreto? Quero saber o posicionamento do senhor e do partido, por gentileza. Eu sofri tanto com essa história de orçamento secreto, porque eu votei na resolução que dava transparência à emenda de relator. E, na verdade, a emenda de relator ela sempre existiu. E antes da emenda de relator ter essa força, a força estava na RP2. E ela passou a ser movimentado o recurso destinado aos parlamentares fora, que era para emenda, porque foi criado a impositividade da emenda de bancada e da emenda individual para os parlamentares, e na ausência de um governo com força, com política, com rumo, o Congresso tomou para si e estabeleceu a emenda de relator, certo? Então, essa emenda de relator, ela não é impositiva. Ela é uma emenda que pode ou não ser paga. Agora, o governo, e ela já existia, né? Ela foi apropriada e ganhou força na ausência de um governo. Então, ela não vai ser extinta, nem por esse e nem por nenhum governo, certo? Então, não adianta esse confronto. Ela já existia, vai continuar existindo. Agora, é preciso definir claramente como é que o parlamento vai colocar recursos, ou o relator vai colocar recursos por indicação do parlamentares, em torno de políticas que sejam estruturantes,
né? Se vai para Minha Casa Minha Vida, se vai para conclusão de obras de creches, que tem milhares paralisadas pelo Brasil. Para onde vai esse dinheiro? Qual é a finalidade dele? Quem é que tá solicitando? Qual é o beneficiário? Como é que vai? Tem que ter uma política que oriente isso. Então, eu acho que essa é uma questão que vai ter muito pano para manga para discussão, certo? Porque não se discutiu com profundidade, porque não existia um rumo de governo, uma direção de governo. E o que é que quer fazer com o país? Para onde vai caminhar o país? O que é que o país quer em termos de investimento, em termos de política social? O governo dizia que não tinha vindo para construir, tinha vindo para destruir. Portanto, é a hora da gente discutir. Bom, essa emenda de relator vai ser aplicada de que forma? Eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer independente da caminho que vai. Então, é preciso fazer o debate, enfrentar esse debate de como esse recurso deve ser canalizado para fortalecer investimentos que são essenciais para a população. Sei que o senador tem que sair para acompanhar a sessão na CCJ. Quero saber só se Chico ou Joel tem uma perguntinha rápida para fazer para ele, que a gente vai precisar liberar o senador para acompanhar a sessão. Quanto que o senador listou aí, disse que as emendas RP9 já existiam e que vão continuar existindo, isso ok, isso é verdade. Só as duas grandes distorções, eu acredito, senador, são o valor hipertrofiado, 19 bilhões, é uma fatia, vamos convir, generosa demais, né? E o senhor até citou esse ponto, a identificação dos beneficiários, dos deputados beneficiários, senadores beneficiários, por isso essa RP9 agora é chamada de orçamento secreto, porque não se sabe quem recebeu a emenda. Isso é um absurdo, né? Esses dois pontos, o senhor acha que vai ser possível mudar? O valor gigantesco e identificar os destinatários das emendas? Eu acredito que tanto os destinatários e os que serão beneficiados com indicação de emenda a partir do relator, ou as indicações, as demandas que o relator vai atender e para onde, eu acho que isso muda. Acho não, tenho certeza que isso vai mudar. E o quantitativo, creio eu que com uma base organizada, com grandes partidos, tendo os ministérios como grandes investidores, talvez isso também ajude a pressionar o Congresso a ter recurso discricionário de investimento nos diversos ministérios que vai compor a base do governo. Então, eu acho que esse debate político tende a dar uma diminuída no valor da emenda de relator e, ao mesmo tempo, vai definir a transparência da aplicação deste recurso e vai definir a direcionalidade para onde este recurso e onde esse recurso deve ser aportado. Aí ela deixa de ser um problema, ela pode ser uma participação, como é um governo, nós vivemos num parlamentarismo cujo primeiro-ministro, entre aspas, é um presidente eleito, na prática, certo? Nós teríamos uma concertação que poderia, o governo que foi eleito define quais são as políticas, onde deve ser investido e tal, e aí os parlamentares podem fazer suas indicações de forma transparente, dizendo para onde vai, quando vai ser gasto, etc. Eu acho que isso não é de todo ruim, eu acho que isso pode, inclusive, ser uma boa saída. Tá certo. Senador Rogério Carvalho, muito obrigada pela sua presença aqui no All News, pelos esclarecimentos. Vou liberar o senhor para voltar lá para a sessão, que inclusive foi suspensa aí por 5 minutinhos para o relator analisar as últimas sugestões. E aí, né, de emendas, e quando ele voltar, ele deve apresentar o voto final. Bom trabalho aí para o senhor, senador. Obrigado, um abraço. Joel, da próxima vez você me aperte mais, viu? Pode deixar. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Chico. Obrigada, senadora. Até uma próxima.